Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Como prometido, nosso conto novo, que se chama Domínio. Em uma realidade alternativa, onde o mundo inteiro se envolvera numa guerra que levou quase toda a raça humana à extinção, armas nucleares ameaçaram até a vida das criaturas sobrenaturais. Muitas, para não morrerem, possuíram corpos humanos se adequando a eles e às suas necessidades. Nada escapou a essa destruição, nem céu, nem inferno ou purgatório. Muitos anjos caídos perderam suas formas originais e passaram a usar corpos humanos como suas novas cascas. Houve muitas perdas em todos os reinos, angelicais, infernais e sobrenaturais. Mas o reino humano foi o que mais sofreu perdas. Os poucos que sobraram tentaram se reerguer como podiam. O mundo estava devastado. Apenas ruínas se via de onde antes havia grandes potências mundiais de beleza e economia. A fome, miséria e doenças acometia a todos, independente do que eram. Anjos, demônios, criaturas ou humanos. A nova praga nascida da radiação chegava para todos. Quando não causava mutação, ela matava qualquer ser infectado. As mutações nascidas dessa praga eram os novos inimigos de todos. As formas cavernosas e grotescas que os infectados que sofriam a mutação se tornavam eram além do imaginário de qualquer um. Esses novos seres consumiam a todos sem distinção. Uma grande fortaleza foi construída no Deserto Dourado, um dos maiores desertos do planeta, e a maior área contínua de areia do mundo, ocupando a maior parte do terço do que um dia foi o sul da Península Arábica. Todos se uniram para erguer a fortaleza. O Deserto Dourado inteiro era a fortaleza que se chamava Hope, uma verdadeira cidade fortificada. Ali viviam todos os que buscavam abrigo, seguindo as regras impostas pelos mais fortes e responsáveis pela segurança e sobrevivência de todos que ali residiam. No caso, a classe dos anjos chamada Dominação. Durante a Grande Guerra, um anjo caído saiu do abismo e ensinou os homens a criar armas letais que dizimaram até os anjos ou qualquer outra criatura sobrenatural. Muitos anjos perderam suas vidas nessa guerra insana, onde um caído buscava vingança. Todas as primeiras classes angelicais, as mais poderosas, deixaram de existir, sobrando apenas os dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos, que eram as classes guerreiras, que juntos formavam o exército que protegia a fortaleza. Abaixo deles estavam os caídos, que se uniram para sobreviver. Eles que um dia fizeram parte do corpo angelical, mas por desobediência foram destituídos da mesma, agora se unem novamente a seus irmãos, para sobreviverem e protegerem os mais fracos. Eles eram o segundo exército que protegia a parte interna da fortaleza, juntos com todos os seres sobrenaturais, compostos por vampiros, lobisomens, bruxas e magos druidas. Os humanos eram poucos, mas davam sua contribuição, pois muitos humanos eram habilidosos e com um instinto de sobrevivência além do natural. Por algum motivo, os humanos sobreviventes tinham uma inteligência acima da média, o que contribuía para a sobrevivência e defesa da fortaleza. Criar a fortaleza de Hope permitia aos vigilantes terem uma visão ampla em todas as direções. Os anjos usavam seus poderes para amenizar o calor na fortaleza. As bruxas e os magos druidas, junto com os anjos caídos, experientes em magia, aperfeiçoaram os vampiros, permitindo que estes caminhassem de dia e não fossem limitados com o sol. Dessa forma, eles davam sua contribuição, usando seus poderes para vigiar
o inimigo. Também tiraram a vulnerabilidade dos lobisomens para a prata e ao acônito. Assim garantiram que tivessem chances quando fossem atacados, o que sempre acontecia. O anjo caído que se libertou do abismo, liderava os infectados e sempre estava à procura de mais vítimas para seus experimentos com a praga. E os ataques aconteciam quando menos se esperava. Não havia restrições quanto à procriação, porém tanto os anjos como os anjos caídos evitavam dividir sua semente por medo de gerar aberrações, que acabasse por se tornar a própria ruína deles. No entanto, havia uma Néfili vivendo oculta entre os humanos. Ela nasceu perfeita, e sua mãe lhe ensinou a ocultar seus poderes, que mesmo pouco, e ainda não desperto, chamava a atenção. Assim ela se protegia. Ela era filha de um trono com uma bruxa branca, muito poderosa, que lutou ao lado dele na guerra que ceifou a vida dos dois. Mas essa informação ela não sabia. Para ela, sua mãe era a que cuidava e estava com ela desde sempre. Essa que cuidava dela era uma bruxa que sabia de sua origem e usava seus poderes para camuflá-la. Assim ninguém perceberia ela no meio da multidão. O anjo caído, no entanto, sabia da existência desse Néfili, mas não sabia onde ele estava e que era uma mulher, mas buscava por ela em cada ataque a cada refúgio de humanos ou de criaturas, que não haviam conseguido chegar a Hope e se abrigarem dos infectados em qualquer lugar. E se abrigavam dos infectados em qualquer lugar. Todos os prisioneiros eram trazidos até ele para que fossem examinados, e assim que se constatava que o Néfili não estava entre eles, eram submetidos à praga. Os que sofriam mutações passavam a fazer parte de seu exército. Os que não resistiam tinham um fim doloroso. Tzadkiel, o líder dos Dominação, liderou um ataque às ruínas de uma antiga cidade árabe. O vampiro batedor informou que havia humanos encurralados no fundo das galerias subterrâneas da ruína. Alguns arcanjos foram com ele e seus mais habilidosos guerreiros. Além de suas espadas, eles carregavam lanças retráteis, machados e alguns punhais dispostos pelo corpo. Armas feitas por humanos habilidosos. Os anjos caídos então escreviam o selo celestial nelas, as tornando consagradas, tocáveis apenas pelos seres celestiais, caídos ou não. Eles voaram baixo, aproveitando a quentura do deserto que fazia tudo tremular, dando a impressão de que era uma miragem. Quando os batedores inimigos se deram conta, era tarde demais. O ataque foi implacável. A velocidade deles era comparada a um míssil, deixando para trás apenas cinzas sendo espalhadas pelo vento do deserto. Eles apanharam de surpresa os guardas grotescos infectados pela praga que lhes causou aquela mutação. Eram criaturas negras com corpos encouraçados. Eles guardavam a entrada das ruínas. Apenas os machados conseguiam fazer uma rachadura na couraça deles, para então poderem atingir seus corpos, os matando. Essa era a parte dos arcanjos guerreiros poderosos e habilidosos. Acertavam suas couraças com toda a sua força, abrindo uma rachadura grande o suficiente para os Dominações cravarem suas espadas, fazendo esses seres queimarem por dentro de suas couraças, sobrando apenas uma casca vazia. O ataque tinha que ser milimetricamente sincronizado e bem organizado, pois uma única falha poderia resultar em fracasso e morte. Depois de passarem pelos guardas, alguns ficaram do lado de fora, vigiando, enquanto Tzadkiel entrou com os outros. Como o ataque havia sido bem sucedido, os guardas internos não sabiam da presença deles. Assim se infiltraram, surpreendendo-os e abatendo os guardas internos. Ao se aproximarem do fundo, de forma sutil e silenciosa,
Tzadkiel passou a observar o anjo caído que liderava os inimigos infectados. Estava fora de sua visão, então passou a observar o que acontecia ali. Havia uma mutação grotesca de 3 seres humanos com apenas um par de pernas, e de seu dorso brotavam os 3 seres. Estes se comunicavam entre si, dando a entender que cada ser pensava por si só. Essa criatura se vestia como um médico. Os humanos capturados estavam reunidos em um canto e observavam em pânico um dos seus serem submetido ao castigo da praga. Os gritos de dor do humano sofrendo a mutação e os sons grotescos que seu corpo fazia ao sofrer a transformação estavam além da imaginação de qualquer ser vivo. O humano não resistiu e morreu no processo, e seu corpo foi lançado aos ghouls, que brigaram entre si para devorar o cadáver. Então outro humano foi escolhido. Era uma mulher. Sob protestos que brotavam do medo que sentia do que estava prestes a acontecer, ela foi arrastada até os médicos grotescos, que retirou um pouco do sangue dela e aplicou em uma das criaturas que sofrera a mutação. Eles esperaram. Como nada aconteceu, a mulher foi levada para perto de uma caixa e sua mão foi colocada à força dentro dela para que a praga a tocasse. A mulher lutava contra, mas era inútil. Porém, em um descuido da criatura que tentava pôr sua mão na caixa, ela pegou a arma do ser e encostou no corpo dele, atirando e fazendo buraco em sua couraça. Aquele foi a deixa de Tzadkiel para ordenar o ataque.